Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo pessoal do Vem Segue-me. Essa semana estudamos aí o capítulo 20 a 22 do livro de Doutrina e Convênios e o tema é o surgimento da Igreja de Cristo. Estudaremos os seguintes tópicos: a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada, as ordenanças sagradas nos ajudam a ser como o Salvador, o serviço do sacerdócio abençoa os membros da Igreja e seus familiares. Somos abençoados quando recebemos a palavra do Senhor por meio de seu profeta. Então, o primeiro tópico é a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada. Então, antes da restauração da Igreja de Jesus Cristo, vamos conhecer um pouquinho sobre a Igreja de Cristo de antigamente. Então, nós temos aqui a imagem de Jesus Cristo, seus discípulos, e nessa Igreja de Cristo sabemos que continha a sua doutrina, suas ordenanças, autoridade e profetas. Então, no capítulo 7, versículo 16 a 17 de João, fala a respeito dessa doutrina, dizendo: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, o Senhor falando que a doutrina não é dele, Jesus Cristo falando que a doutrina é de Deus. As ordenanças que incluía na Igreja de Jesus Cristo de antigamente, está relatado no 3º Néfio, capítulo 11, versículo 23. Em verdade vos digo que dessa forma batizareis todos que se arrependerem de seus pecados pelas vossas palavras e desejarem ser batizados em meu nome. Eis que descereis a água e em meu nome os batizareis. Então, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo de antigamente, as pessoas também necessitavam de ordenanças e precisavam ser batizadas. Também existia autoridade. Em Mateus capítulo 16 fala sobre isso. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Pedro foi um instrumento nas mãos do Senhor, onde ele recebeu essa autoridade para continuar a pregar o evangelho e realizar a obra que Jesus Cristo havia começado. Esse tema autoridade foi um tema que eu já gravei aqui, falei somente sobre autoridade nas 2 aulas anteriores. Se você quiser saber mais sobre autoridade, assista esse vídeo que vale muito a pena. E também na Igreja de Cristo de antigamente haviam profetas, assim como Jesus Cristo, seus discípulos. Em Efésios diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, é a principal pedra da esquina. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela tinha todo esse alicerce, né? Além de Jesus Cristo e seu evangelho, haviam suas doutrinas, ordenanças, autoridade e profetas vivos na época. E hoje, atualmente, a Igreja Restaurada de Cristo hoje possui as mesmas doutrinas, ordenanças, autoridade e também profetas vivos. Então, é por isso que nós temos aí a doutrina, no capítulo 20 de Doutrina e Convênios, nós aprendemos sobre essa doutrina. A ordenança, nós vemos aqui na segunda coluna, no capítulo 20, também falando sobre o batismo, que o batismo deve ser administrado, ele ensina como deve ser administrado aqueles que se arrependem. A pessoa que foi chamada por Deus e tem autoridade de Jesus Cristo para batizar, descerá a água com aquele que se apresentou para o batismo e dirá, chamando-o pelo nome: tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós aprendemos em Doutrina e Convênios 20 como deve ser realizada essa ordenança. E também essa ordenança, ela precisa ser realizada por quem possua autoridade. Daí ele ensina também no capítulo 20, assim como na igreja antiga de Jesus Cristo, que é essa autoridade que foi restabelecida aqui na terra, todo élder, sacerdote, mestre ou diácono deve ser ordenado de acordo com os dons e chamados que de Deus receber, e deve ser ordenado pelo poder do Espírito Santo que está naquele que ordena. Então, a mesma autoridade que havia na época da Igreja de Cristo, nós temos atualmente através da Igreja Restaurada de Cristo. Nós já estudamos sobre isso nas aulas anteriores.
Profetas, também existem profetas hoje, assim como existiam na época da Igreja de Cristo, né? Ou seja, a Igreja primitiva de Cristo. Então, eis que um registro será escrito entre vós, e nele será chamado vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, élder da igreja pela vontade de Deus, o Pai, e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele ensina no capítulo 21 sobre os profetas que nós temos hoje, falando dessa doutrina, né, de possuir profetas, assim como antigamente. As ordenanças sagradas nos ajudam a ser como Salvador. Aqui temos a ordenança do batismo como exemplo. Ele diz a respeito do modo de batizar. Todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e se apresentarem com o coração quebrantado, o espírito contrito e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados e estão dispostos a tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, tendo o firme propósito de servi-lo até o fim, e realmente manifestarem por suas obras que receberam o Espírito de Cristo para a remissão de seus pecados, serão recebidos pelo batismo na sua igreja. Então, se você quer ser batizado e ser aceito na igreja de Jesus Cristo, basta você se arrepender de todos os seus pecados e tomar sobre si o nome de Cristo e servi-lo até o fim, né? E fazer exatamente como Jesus Cristo fez lá no Rio Jordão, quando foi batizado por João Batista, dando-nos exemplo. E o que significa tomar o nome de Cristo sobre nós? Estamos dispostos a fazer um convênio com o nosso Deus de cumprir a sua vontade e obedecer os seus mandamentos em todas as coisas que ele nos ordenar, para o resto de nossos dias. E ele continua: quisera que vos lembrasses de conservar sempre o nome escrito em vosso coração, para que não vos encontreis à mão esquerda de Deus, mas para que ouçais e conheçais a voz pela qual sereis chamados, e também pelo o nome pelo qual ele vos chamará. Ele continua no Doutrina e Convênios 22. Portanto, embora seja um homem batizado 100 vezes, de nada lhe aproveita, pois não podeis entrar pela porta estreita por meio da lei de Moisés, nem por vossas obras mortas. Pois foi por causa de vossas obras mortas que fiz com que esse último convênio e esta igreja me fossem edificados, como nos dias antigos. Portanto, entrai pela porta, como ordenei, e não procureis aconselhar a vosso Deus. Então, ou seja, eu, por exemplo, fui batizado na igreja católica, poderia ter sido batizado em outras igrejas, mesmo que eu tivesse sido batizado em 100 vezes, né, em 100 tipos de igrejas diferentes, eu não poderia entrar pela porta correta, que é a igreja de Jesus Cristo. Então, ele fala: entrai pela porta como te ordenei. Nós sabemos que existe a igreja restaurada de Jesus Cristo, foi dada essa autoridade para realizar essa ordenança do batismo aqui na face da terra, assim como na igreja primitiva, e a igreja que possui essa autoridade é a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que possui seus profetas, possui seus apóstolos, possui a autoridade restaurada sobre a face da terra, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E nós precisamos renovar o nosso convênio do batismo. E de que maneira nós fazemos isso? Tomando o sacramento. Em Doutrina e Convênios 20, aprendemos sobre isso. Ele diz como é essa oração do sacramento e como nós renovamos o convênio. Diz assim: ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoe e santifiques este pão, para as almas de todos que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Então, ou seja, se nós quisermos ter conosco o Espírito e renovar os convênios que fizemos no batismo, nós tomamos o sacramento semanalmente, comendo o pão em lembrança do corpo de Cristo. E também bebemos da água em lembrança do sangue do sacrifício expiatório que Jesus Cristo fez por cada um de nós. O serviço do sacerdócio abençoa os membros da igreja e seus familiares. Então, nós aprendemos que nesses capítulos 20, que todo élder, sacerdote, mestre, diácono, membros da igreja de Cristo, eles possuem responsabilidades. E uma dessas, ele explica, no versículo 42 até o 47. Ensinar, explicar, exortar, batizar e zelar pela igreja. O dever do sacerdote é pregar, ensinar, explicar, exortar, batizar e administrar o sacramento. E visitar a casa de todos os membros, exortando-os a orar em voz alta e em segredo, e a cumprirem todas as obrigações familiares.
Então, todo portador do sacerdócio tem as suas responsabilidades. E ele continua: devem, contudo, admoestar, explicar, exortar e ensinar e convidar todos a virem a Cristo. Todo elder, sacerdote, mestre ou diácono deve ser ordenado de acordo com os dons e chamados que de Deus receber. E deve ser ordenado pelo poder do Espírito Santo, que está nele, que o ordena. Então, nós temos aqui nosso último tópico, onde somos abençoados quando recebemos a palavra do Senhor por meio de seu profeta. Então, assim como na igreja primitiva de Cristo, nós temos aí os profetas, formados pela primeira presidência, os 12 apóstolos, que são profetas, videntes, reveladores, vivos hoje sobre a face da terra, assim como na igreja primitiva. E ele fala assim: portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir à medida que ele os receber, andando em toda a santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé, porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Ou seja, quer receber todas essas bênçãos? Ouça a voz dos profetas e obedeça a voz dos profetas vivos hoje. Nós acreditamos nos profetas mortos que viveram, que estão registrados aí no Novo Testamento e no Velho Testamento, acreditamos neles, mas nós também acreditamos que existem os profetas vivos hoje. Se você quiser receber essas bênçãos, basta você ouvir a voz dos profetas vivos atualmente. As escrituras em Mateus, por exemplo, diz que existem falsos profetas, né? Que nos últimos dias falsos profetas iriam existir aí para enganar toda a humanidade. E eu sempre falo, se existe alguma coisa falsa, um celular falso, um carregador de celular falso, é porque existe o verdadeiro. Se existe alguma coisa falsa, é porque o verdadeiro existe. Então, quando eles falam em existência de falsos profetas, você pode ter certeza que existe um profeta verdadeiro. Então, eu convido vocês a orarem, a perguntarem a respeito de tudo isso que foi falado, a respeito de toda essa restauração da igreja e dos profetas vivos que existem hoje através da igreja restaurada de Jesus Cristo. Eu deixo com vocês essa aula, convidando vocês a compartilhar essa mensagem, a deixar um comentário. Você pode curtir aqui também para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E se você que não é membro da igreja, quer saber mais a respeito, eu vou deixar um link aqui para que você possa aprender mais sobre os princípios do Evangelho e a respeito dessa igreja restaurada de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.